Vamos lá, pessoal, vamos tentar de novo. Chamar o Matheus aqui pra gente falar sobre teologia hoje. Vai ser muito massa. E agora? Generoso. Vamos lá. Vai, Matheus. Ó, tô te convidando. Aceita aí. Matheus. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aceitar. Agora vai. Ué, vai. Cheio. Pera aí, gente. Vamos tentar. Aê, deu. É Aê. sério, mano. Teve que eu me convidar aí para participar, né? Não deu Nossa, para você tá para louco. aceitar, não tava aparecendo nada aqui para mim. E aí? O áudio tá bom ou você prefere que eu coloque fone de ouvido? Não, pra mim tá bom. É mesmo? Então tá bom. Pra, Vai sim, pra então. você tá bom? Você tá escutando bem aí? Tá, deixa eu só aumentar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Aí. Acho que, acho que deu. Tá. O, A imagem tá aparecendo certo, cara? Na outra vez a Camila falou que ficou tudo embaçado a minha imagem. Você tava um pouquinho embaçado, agora melhorou. Então, estranho, cara. Acho que era conexão. Mas às vezes também é algum foco automático do celular que ele fica tentando focar talvez em você, alguma coisa É que assim, ele tá sei lá. tentando achar o que que é bonito, aí ele desfoca o que é feio, aí ele ficou desfocado do negócio inteiro. E aí? Só alegria? Só alegria, irmão. Tudo certo, graças a Deus. Benção, mano. Então, hoje nós vamos fazer nossa resenha online, ao vivo. É, a gente vai ser pro Brasil. Hoje é pro Brasil, vai ficar pra posteridade. Vai ficar no Instagram, vai ficar no YouTube. Toma cuidado com quem fala. Mas, bom, você conhece o projeto, né, cara? Que eu estou convidando pessoas que, para mim, são destaques nas áreas de atuação, né? Uhum, E podem compartilhar como é como foi, né, a faculdade, na verdade, e hoje a uhum, atuação, né? A gente estava até conversando, trocando uma ideia, falando que até agora eu falei com profissionais, né? É difícil falar que você é um profissional, porque fica, né? É, às vezes fica estranho para quem ouve, fala, nossa, o cara faz da fé o mercado, né? Então por isso que é um pouco uhum. diferente hoje o nosso bate-papo. Mas você vai falar do curso, né, que você fez, o curso de teologia. E acho que é muito legal porque aí você pode também ajudar a gente a desmistificar algumas coisas, né, cara? Que Beleza. às vezes as pessoas pensam em teologia e pensam num enfoque muito restrito, né? E tem muito mais Uhum. coisas que eu acho que você vai poder compartilhar. Então, é, falar para você se apresentar aí, para quem não te conhece, né? Vai ficar Tá gravado. bem. Beleza, então, para todo mundo aí, né? Eu sou o Matheus Generoso, sou esposo da Ana Cláudia, sou pai da Betina, sou pastor aqui na cidade do Iguatu, né? Fica a alguns quilômetros aqui de Cascavel, sudoeste aqui do Paraná. Sou formado em teologia pela Unesp, né? Universidade Metodista de São Paulo. E sou amigo do Fábio, sou amigo do Fábio, acho que isso me trouxe até aqui no dia de hoje, né? Ser amigo dele. Não, e porque você é uma benção também, né? Só ser meu Ah, amigo é. não Do é tão seu currículo. importante? Não, do seu Não é tão currículo ser meu importante. amigo é o menos importante. Mas, cara, vamos lá. Eu assim, sempre tenho perguntado para as pessoas sobre o curso, né? Então, vou pedir para você falar. Como que é o curso de teologia? Conta pra gente o que que é o curso de teologia. Então, assim, talvez tenha alguns teólogos de plantão aí no chat,
Deixando muito claro, pelo que eu vi também das outras entrevistas que você fez com outras profissões, é que importante é que aqui a gente vai falar a partir de um ponto de vista do Matheus, né? Tipo, como essa experiência foi para mim, ou como isso, de alguma maneira, me ensinou, ou como isso, de alguma forma, tocou a minha vida e marcou a minha vida e tal. Então, assim, é Uhum. importante a gente frisar isso, porque às vezes a pessoa fala, não, ele está conforme tal teólogo, não é exatamente isso que o Mateus está falando, né? É importante a Aham. gente saber que ele está falando uma opinião particular. Eu acho que isso é mais interessante até do que o da aula de teologia, né? Não é isso, né? A intenção é eu falar a respeito daquilo que me marcou a partir dessa experiência, né? Então, Uhum. assim, o que me levou a fazer o curso de teologia, na primeira instância, vamos dizer assim, né? O que me marcou, o que me levou a fazer, foi a obrigatoriedade. Não vou mentir para você, né? Quem conhece um pouco da igreja metodista a qual eu faço parte, sabe que para ser um pastor metodista existe uma obrigatoriedade de ser formado em teologia, e ainda é um bom lugar e a se escolher é a Universidade Metodista de São Uhum. Paulo, né? Há um apelo para que seja feito dentro da instituição, né? Então, assim, a primeira coisa que me levou ao curso de teologia não posso dizer que é outra a não ser a obrigatoriedade. Né, eu até vou contar um relato, né? Eu me lembro que na igreja também metodista, para quem não sabe, tem um ano que a gente fica fazendo algo que se chama Programa de Orientação Vocacional, POV, né? Que as Uhum. pessoas elas que querem ser pastor, pastora da igreja, passam esse um ano fazendo esse acompanhamento. E em um desses acompanhamentos que eu tive certeza que eu faria o curso de teologia, porque até o primeiro dia de aula eu ainda não sabia se era necessário para mim ser pastor, fazer o curso de teologia, né? Porque para mim, a Uhum. princípio, era um pouco de perda de tempo. Eu pensava, poxa vida, né? Eu com um pensamento mais pastoral da coisa, pensava, tem tanta gente que eu preciso ajudar. Eu estava envolvido na minha igreja local, eu já trabalhava na igreja, eu tinha Ministério de Jovens que caminhava comigo, eu tinha pontos missionários que eu ia lá participar dos cultos e tudo. Então, para mim, assim, fazer o curso de teologia não necessariamente ia ser importante para mim. Então, eu tinha essa dúvida na minha mente. Mas eu falei, tá, vou cumprir essa obrigatoriedade, então vou Uhum. lá, vou ver como é que funciona isso. E aí, nessa primeira aula que eu tive nesse programa de orientação vocacional, eu lembro que eu troquei uma ideia com um professor, né, pastor também, o Flávio Artigas. E eu nunca me esqueço que eu cheguei para ele e falei, poxa, professor, será mesmo que eu preciso fazer esse curso de teologia? Seja bem sincero, será que eu preciso? E aí ele me contou uma historinha, muita gente já deve ter ouvido essa história, né? Ele falou para mim, Matheus, quando você chama o borracheiro para trocar o pneu do seu carro, o que que ele leva? Eu falei, ele vai levar uma caixa de ferramenta. Eu falei, Ele falou, beleza, o que que ele usa? Eu falei, ele usa uma chave de roda e um macaco. Ele falou, tá, é isso, cara. É, talvez você não vai usar tudo que você vai aprender na Uhum. faculdade de teologia, na sua ação pastoral, mas você tem que ter a caixa de ferramenta, cara. Então, vai lá, pega a sua caixa de ferramenta e aquilo que for útil para você, aquilo que servir para você depois no ministério pastoral, você utiliza, né? Não adianta você achar que as coisas lá vão ser descartáveis, que você não vai utilizar. Pelo contrário, você tem que ir com a cabeça de que tudo você vai usar, e aí depois você escolhe as ferramentas que você quer usar no decorrer do ministério. Então, Uhum. assim, o que me levou ao curso basicamente é isso. Primeiro, uma obrigatoriedade, e depois essa conversa aí que eu tive com o pastor lá e o professor Flávio, que me convenceu, né? Eu falei, poxa, tudo bem, você tem razão, né? Eu acho que eu preciso buscar essa caixa de ferramentas que vai me formar e vai me dar mais possibilidade de exercer o meu chamado depois, né? Ô, Neidinha, um abraço. A paz aí, irmã. É, até assim, essa é uma pergunta que eu também faço, né? Por que que você escolheu o curso? Eu sabia que você escolheu o curso, por isso até porque nós fizemos o POV juntos, né? Uhum. Mas, é, e assim,
por isso que a nossa live hoje vai ter assim, esse enfoque duplo, né? Nós vamos falar do curso, mas também vamos falar do ministério, que eu acho que é bem Uhum. bacana. Mas o curso de teologia, né? Você não sabia muito bem como era o curso, eu imagino, né? Uhum. Mas aí você foi e tal, beleza, é um requisito da instituição, você foi fazer o bacharelado. E durante o curso, assim, o que você aprendeu no curso? Como é o curso? Quem não Aham. sabe, assim, tipo, tem uma ideia da teologia, mas o que é a teologia? Tá. Então, na verdade, assim, como eu disse, a minha visão do curso, se eu pudesse dar uma visão minha sobre o curso, eu acredito que ele está meio que firmado assim, em três pilares básicos. A Uhum, pessoa, quando ela chegar lá, ela vai estudar durante todo o curso três coisas, basicamente, de maneiras diferentes. O primeiro pilar, assim, que está firmado, né, a teologia ali, é na Bíblia. Então, a pessoa que chegar lá, ela vai estudar a Bíblia, é, a se aprofundar no estudo da Bíblia. Inclusive, né, lá na Metodista tem grego e hebraico. Lógico que não dá tempo de você aprender muito sobre essas línguas, mas você vai estudar um pouco da língua tradicional, da escrita bíblica, da lei escrita original, né? E aí você vai estudar um pouco do que a gente chama lá de exegese, que é pesquisar exatamente as palavras, o significado, por que ela foi escrita, por quem que foi escrito, qual que foi o objetivo do autor. Então a gente vai estudar a Bíblia, cara. Bíblia é uma das coisas que se estuda. E até assim, tem algumas pessoas que vão para o seminário querendo só estudar Bíblia e também se enganam, porque não é só estudar Bíblia, né? É uma das coisas que é estudado dentro do curso de teologia e ainda dentro de uma perspectiva de estudo mesmo, assim, né? Então, a pessoa não vai chegar lá e ouvir pregações, no caso, né? Ela vai uhum, estudar o texto. A Bíblia é um livro, né? E então a pessoa vai estudar aquilo que está escrito e, enfim, todas essas minúcias daí da Bíblia. O segundo pilar é a história, né, cara? Então, assim, vai estudar tudo sobre história, desde a história bíblica mesmo, né, dos tempos bíblicos, os personagens, o povo, a cultura e tal, até depois os que a gente chama de pai da igreja, ali, as patrísticas, né, que foi o início do pensamento teológico, que uhum. constituiu a nossa maneira de pensar hoje a respeito de Deus, da fé, muitas coisas foram criadas ali no primeiro século, né? E depois vai vindo estudando história até, sei lá, o início dos movimentos pentecostais, neopentecostais, o início dos movimentos daqueles que foram aí os fundadores do que a gente chama hoje de denominação. Então vai estudar Uhum. história, é muita história. E por último, vai estudar sociologia, que daí a pessoa vai estudar um pouco das pessoas, da igreja, do movimento dessas pessoas, antropologia também, um pouco de que a gente fala, sei lá, aí entra aconselhamento pastoral, tudo que envolve o ser, né? A fé, o crer. Então vai estudar o ser humano, vai estudar um pouco sobre essa escolha, né, do ser humano pela fé. Então ele vai estudar basicamente o ser humano e a comunidade no qual ele está inserido, né? Seja ela religiosa, seja ela cristã ou não. Até outras denominações acabam estudando um pouco dentro dessa área da sociologia, né? E basicamente é isso. Então a pessoa ela vai estudar bastante Bíblia, né? Mas, como eu disse, não pregação, ela vai estudar o texto. Ela vai Uhum. estudar bastante história, né? E vai estudar bastante sociologia, bastante dessa caminhada do ser humano em busca da fé, do crer, de se descobrir, né? Vamos dizer assim, seja cristão ou não, né? Seja de outra religião. E qual que era a outra pergunta aí? Ah, é. A outra coisa é o que um teólogo pode fazer? Formou, fez o bacharel e tal. Aí muita gente pensa assim, o cara vai ser padre ou pastor, né? Aham. Mas é mais do que isso, né? Fala pra gente um Sim. pouco como que é. Até eu tive uma experiência, fui privilegiado também por isso, né? Você sabe. Lá em São Paulo eu trabalhava na livraria que fica dentro da parte da universidade que é só de teologia.
Então, eu trabalhava naquela livraria e eu tinha contato com muitas pessoas que iam lá para comprar livro, para conversar. Enfim, eu ficava Uhum. lá o tempo todo, então eu tinha muito contato com as pessoas que faziam o curso. E assim, principalmente o período noturno, o qual era, é, como que eu posso dizer, que os metodistas, né, que iam ser pastores, não estavam à noite, cara, a maioria das pessoas não tinha nenhuma ligação de liderança evangélica ou liderança religiosa. Assim. A Uhum. maioria das pessoas era, primeiramente, né, vamos dizer assim, para adquirir conhecimento particular para ela, né, buscando conhecimento para melhorar a sua fé, ou para acrescentar na sua vida de fé, ou para descobrir-se a respeito de si mesmo. Então, a maioria das pessoas era para conhecimento. Né? Eu acho que o segundo bloco aí de pessoas eram pessoas com intenção de estudar, né, de virar, se tornarem depois pensadores teológicos, né, de continuar para Uhum. mestrado, doutorado, para dar aula, para escrever livro, para essa área. E ainda tem algumas pessoas que é pura curiosidade, cara. Né? Pessoas até tinha dois meninos sempre conversavam comigo lá, né, homens na verdade, que eles eram até ateus, cara. Mas eles faziam teologia exatamente para, cara, eu preciso entender, né? Eu não acredito, mas deixa eu entender um pouco sobre isso, né? Então as pessoas estudavam, né? Eu sei que algumas denominações, elas têm cursos próprios de formação, né? Que a pessoa não Uhum. precisa fazer uma teologia, sei lá, aprovado pelo MEC, no caso, né? Pode ser um curso dentro da Curso própria livre, denominação. né? É um curso livre. Mas Uhum. nós, né, o curso de teologia que eu fiz era um curso aberto ao público e tal. Não tinha aspiração de ser pastor ou líder religioso, como eu disse. Então, tinha vários tipos Tinha de pessoas de tudo. com várias assim, objetivos com o curso. Uhum. E uma das coisas também que o teólogo pode fazer, né? Depois entrar talvez dentro da capelania, né? Seja ela hospitalar, capelania militar também, né? Enfim, pode ir para esse lado aí da capelania, de trabalhar com ação social, dentro, né, do princípio cristão ou evangélico, ou, enfim, falando sobre Deus. Inclusive, agora eu não sei como é que tá, eu sei que teve uma mudança, uma alteração há uns anos atrás, mas até na escola, né? O teólogo lá dava aula de ensino religioso, né? Que não necessariamente é ensino cristão, mas é o ensino religioso, falando sobre a fé, falando sobre esse pensamento a respeito de Deus, né? Uhum. Então, são aí algumas vertentes que um teólogo pode ser, né? A gente vê que a maioria das pessoas entra, logicamente, para ser um líder religioso ou para ingressar nessa questão da pesquisa, da Uhum. ciência mesmo, né? Na Para área acadêmica, aprofundar né? em um tema específico, fazer lá mestrado, doutorado, se tornar um escritor ou ajudar em alguma editora, algo desse tipo. Legal. É legal você tocar nesse ponto. Eu até ia te perguntar isso, porque, né, tava com medo da minha memória me enganar, mas eu lembro de você ter comentado que tinha, inclusive, ateus fazendo o curso, né? Por isso que Aham. é interessante falar do curso de teologia, porque tem pessoas que pensam que vai ser uma escola bíblica turbinada, né? Uhum. E vão se decepcionar de certa forma, porque é como você Sim. falou, o estudo bíblico, ele é profundo, ele é acadêmico, né? É o original, é o contexto Uhum. histórico do que ficou escrito, e é isso que dá as crises, né? Que nós vamos falar mais para frente. Aham. E também tem aqueles que não têm fé, mas fazem porque a teologia ela é muito próxima de filosofia e sociologia, né? É uma Uhum. ciência humana que estuda o ser, né? Então Aham. é legal tocar nesse ponto, assim. E é massa, realmente a teologia proporciona muito mais do que só entre aspas, né, a liderança religiosa, né? A gente vê, o Fábio, que na verdade a teologia é uma ciência, assim como a filosofia, nasceu do desejo do ser humano de saber mais a respeito do universo, assim, né? Uhum, De por que estamos aqui, de qual é o propósito de existir, de quem criou isso. Então, a teologia é uma ciência que nasceu através deste pensamento, né? Da busca por saber algo mais a respeito
do lugar e do potencial daquilo que a gente vive. Então, assim, a maioria das pessoas que procuram é para se tornar líderes religiosos, mas, cara, qualquer pessoa que seja um pingo de curioso, a teologia faz sentido estudar, faz sentido. É verdade. E é muito legal, né? Eu comecei, agora voltei, né? E realmente é muito, muito massa. Quando você vai com a perspectiva correta, né? Você vai Sim. sabendo o porquê você vai fazer o curso e tal. Mas Uhum. E como que foi a sua experiência? Porque, né, a gente conversou sobre isso. Você foi lá para cumprir um requisito, já estava lá, tinha que estudar, né? Sim. Mas durante o curso foi te impressionando, assim? Foi te deixando interessado? Foi te ensinando coisas massas, assim, que você nem imaginava? Como que foi o durante? Cara, a minha experiência foi muito positiva. Muito positiva. Assim. Primeiramente, é fato, né? Eu preciso dizer isso. A minha experiência foi muito positiva porque verdadeiramente eu fui buscar a caixa de ferramenta, cara. E assim, se eu fosse dizer em uma palavra, assim, duas, né? Uma frase, melhor dizendo, né? Se fosse para mim definir uma frase, assim, como é que foi para mim, cara? Foi um abrir de mente, assim. Foi uma experiência que me fez enxergar, né, as coisas de uma maneira, primeiro, mais minuciosa, de estudo verdadeiramente, não somente em algo sentimental. Eu, assim, eu não contei, mas eu sou criado dentro da igreja, né? Eu Uhum. nasci praticamente dentro de uma igreja, com poucos anos de vida ali, já estava tocando na igreja. Então, para uma pessoa criada dentro da igreja se deparar com aquele universo do pensamento, da busca tal e por coisas mais profundas sobre a Bíblia e tal, aquilo tudo para mim no primeiro momento foi mesmo meu Deus, né? É bastante coisa para mim digerir assim. Mas com o tempo eu consegui administrar aquilo muito bem e eu creio que me ajudou, cara, que forjou em mim um pastor melhor, vamos dizer assim, né? Então, se fosse para me definir, seria isso. Assim, muitas coisas hoje eu sei aonde pesquisar, coisa que eu jamais saberia se eu não tivesse feito teologia, né? Então, hoje eu Uhum. sei como pesquisar, aonde pesquisar, qual fonte usar, é, quais são os melhores autores para me ler a respeito do tema, onde eu posso encontrar as respostas lá que eu tenho procurado. Então, assim, e além disso, essa metodologia de dizer, poxa, eu entendi, e agora? Né? Aonde eu vou para saber mais sobre isso? Porque às vezes, Uhum. agora eu vou falar aí para os mais religiosos que vão nos ouvir depois, né? Às vezes a gente tem uma direção do espírito que a gente fala, né? A gente tem um insight espiritual aí a respeito de algo, mas daí a gente não sabe mais nada sobre aquilo, cara. Então, se você não souber aonde buscar informação, se você não souber quais são os critérios que foram usados para escrever aquele texto, quem foi o autor, qual foi a intenção, você vai ser raso, né? Você vai acabar fazendo algo muito simples, muito raso, sendo que poderia ser algo muito melhor. Então, Uhum. assim, para mim, foi isso, foi um alargar, assim, de mente mesmo, abrangiu muita coisa, assim, que eu não tinha como conhecimento, como eu nem sabia como fazer e aonde buscar. Essa é a verdade. Então, isso trouxe para mim. Ampliou sua mente, né? Uhum. Alargou as tendas. Sim, O, sim. entra naquilo que você falou no começo, né? O pastor Flávio Artigas te falou da caixa de ferramentas, né? Te proporcionou mais ferramentas, né? Sim. Muito mais ferramentas. E você considera que foi muito útil para o pastorado, né? Você considera que, E, assim, ter feito o curso de teologia acrescentou, né? sim, acrescentou. Cara, mas eu acho que o Fábio, de verdade, assim, agora falando para todos, assim, né? Todo Uhum. curso que você faz, você vai passar pelo mesmo processo, né? Eu já fiz outros cursos, né? Por exemplo, eu fiz engenharia florestal. No primeiro ano de engenharia florestal, eu estudei antropologia. Ah, o pessoal do curso de engenharia florestal queria tacar fogo no currículo O que, que tem a diploma ver, né?
teologia? Porque, cara, né? Então, assim, é lógico que dentro do curso de teologia você também vai encontrar algumas coisas ou algumas questões que você dificilmente vai usar no Uhum. ministério pastoral. Mas, cara, a maioria das coisas contribui, contribui para o ministério pastoral. Eu não estou falando isso porque eu me formei, não, né? Estou falando como algo que fez diferença, ainda faz diferença para o meu ministério pastoral. Muitas coisas eu ainda revejo, né? Vou lá, volto, pego alguma coisinha, releio de novo para ver se faz sentido ainda para mim. Então, faz diferença, com toda certeza, meu conhecimento melhorou, a minha capacitação para exercer o chamado pastoral é completamente diferente. Completamente diferente. Legal. E aí, né, muita gente fala, falando agora no contexto religioso mais propriamente, né? Muita gente fala assim, pô, você vai fazer teologia, vai perder a fé, né? Mas muita gente, muita gente. A Uhum. maioria fala isso, pô, mas você vai fazer teologia, toma cuidado, cara, você vai perder a fé, você vai virar ateu e tal, né? Uhum. E o que você acha dessa afirmação, assim? Você foi lá, né? Não virou ateu, Uhum. até onde a gente sabe. Não, continuei, cara, continuei. O Fábio, assim, a pessoa que, vamos dizer assim, perde a sua fé ao se aprofundar mais dentro da teologia, eu acho que, na verdade, ela nunca teve. Ou era muito pequena, cara. Porque, na verdade, o que a gente tem que buscar no Senhor é essa fé inabalável mesmo, né? Que é algo que, lá em Hebreus, diz, né? É uma convicção, é uma certeza daquilo que se espera, daquilo que não se vê. Então, alterou a minha fé conhecer mais e me aprofundar mais em algumas coisas dentro do pensamento teológico, ou dentro do estudo da Bíblia, ou dentro do estudo da antropologia, ou sei lá, da sociologia, alterou a minha fé. Cara, eu particularmente, como eu disse, talvez tenha coisas que eu ouvi dentro da universidade que passou por um ouvido e saiu pelo outro, que eu não, isso não é relevante para mim, ou isso não acrescenta nada, nem na minha vida pastoral, nem teológica, enfim. Então, tudo passou por mim aquele conhecimento, né? Mas, assim, alterar a fé, cara, eu acho que a pessoa que tem esse pensamento, ele não teve ou não tinha uma fé verdadeiramente. Talvez é uma fé emocional, né? Que foi Uhum. pela emoção, pelo sentimento. E eu acho que pelo contrário, cara, quando você passa pelo estudo teológico mais profundo, ou da Bíblia mais profundo, gera ainda mais, porque, sei lá, eu falo, né, que é uma fé racional, assim, que é uma fé de estar tá firmado em algo, né? Independente, agora não é mais somente um sentimento a respeito de Deus, agora eu tenho a convicção, não só por acreditar sem ver, mas porque a palavra me garante, porque o pensamento teológico me ajuda a entender aquilo que eu sinto. Então, agora minha fé não está mais somente firmada nas minhas emoções, no arrepio, no meu tocar de coração, né? Agora minha fé está firmada também na palavra, está firmada no conhecimento, naquilo que foi adquirido, né? Que diz respeito a Deus também. Então, Uhum. assim, para mim foi o oposto, né? Não balançou a minha fé, pelo contrário, reforçou ainda mais aquilo que eu acreditava já, né? Eu me lembro que tinha algumas aulas que o professor dizia algo e eu olhava assim e dizia, é isso que eu acredito. Porque eu cheguei à convicção que aquilo que eu acreditava ser algo que estava em mim, vamos dizer assim, no meu sentimento, também era um pensamento teológico. Eu falava, tá tudo bem, é isso, que bom que eu acredito nisso, então faz mais sentido ainda, porque não é só eu que acredito. Isso é uma construção do raciocínio, do pensamento. Não é só eu acredito, é uma verdade bíblica. Então, assim, deixa de ser somente algo sentimental para passar a ser algo firmado, entende? Uhum. Então, assim, para mim, isso não. Eu entendo, né, que algumas pessoas talvez
se choquem, talvez, com algumas verdades, ou Uhum. outras, algumas pessoas tomam como verdade, né? Mas não Sim, necessariamente também. precisa ser a sua. Mas aquele conhecimento adquirido em algum momento vai sim te ajudar a construir o seu raciocínio, entende? E eu, às vezes, eu juntava algumas peças, assim, né? Um professor falava alguma coisa, ao primeiro momento aquilo me chocava muito. Eu falava, não, isso não faz o menor sentido. Mas eu chegava em casa e eu pensava, isso que ele disse, juntando isso que eu acredito, dá para a gente Até que. misturar, formar um raciocínio a respeito disso, né? Aham. Então, assim, com toda certeza, esse tirar da caixinha, vamos dizer assim, também é importante, cara. Fazer a gente pensar um pouco fora do contexto religioso, da igreja que a gente está acostumado sempre a pensar, a ver, a ouvir, né? Uhum. Como eu disse, eu sou criado pela escola dominical. Então, tirar a gente desse contexto, levar a gente a pensar de outra forma, não é maléfico, cara. É benéfico, desde que você tenha uma fé firmada no seu coração, né? E É, não algo sentimental apenas, mas uma convicção e uma certeza daquilo que você acredita. massa. Eu sinto a mesma coisa, cara. Eu, assim, realmente, né, para eventualmente quem pensa em fazer teologia por curiosidade ou porque quer aprimorar, né, o servir a igreja, cara, vale muito a pena sim e choca mesmo. Algumas coisas chocam, é o que você falou, mas é porque você tem que entrar para o curso é, vendo sobre esse enfoque. É um curso, é academia, é como um Exatamente. outro curso qualquer, né? Uhum. Não pode pensar assim, tipo, eu tô entrando em teologia, então tudo vai ser só coisa de crente, vai ser religioso. Não, cara, é um estudo, é um curso de verdade mesmo, você sai bacharel, né? Então, o que os caras Exatamente. vão apresentar são teorias, né? Não é que necessariamente é uma verdade absoluta, mas são teorias, né? Tem embasamento Exato. científico e tal. E a galera entra em crise justamente por isso que você falou. Eu penso a mesma coisa, né? É muito emocional a fé ali, aí chega o cara com um dado, né? Um negócio científico, fala, não, mas isso aí, pô, então isso não existiu, isso é mentira e tal, entra aquela Uhum. crise, o cara, pô, então é tudo mentira. Não, não é. Mas, pelo contrário, quando você analisa bem aquilo que foi falado, a informação e como você desconecta as coisas, liga as coisas, a fé aumenta ainda. Você fala, puxa, mas Exato. isso só prova, cara, que Deus existe, né? Tem alguma coisa, eu vou dar um exemplo aqui, eu não entendo nada do meu exemplo que eu vou dar, mas assim, me entendam, né? Uma pessoa que cursa medicina, talvez ele seja ensinado que uma pessoa em caso terminal X tenha que tomar remédio Y para diminuir as dores. Mas chega um momento que aquele médico formado, ele vai olhar para a pessoa e falar, cara, vai para sua casa, fica com a sua família, né? Ele foi orientado a dar o remédio X e Y, porque o paciente precisa adquirir tal e tal imunidade, blá, blá, blá. Mas ele fala, cara, vai para sua casa, fica com a sua família, né? Abraça seus filhos. Tal. Por quê? Porque tem coisas que fogem desse conhecimento exato, entende? E é Uhum, disso que eu estou falando, não é algo exato, principalmente a teologia, que é um pensamento, né? A busca de uma construção, de uma ideia, de uma maneira de pensar. Então, não é algo prático e simples, e é isso e é isso. Não, é uhum. assim e é assado. Não, é uma construção, e é por isso que é importante você ouvir pessoas que pensam diferente de você, para você Sim, conseguir construir o seu próprio pensamento a respeito daquilo. Né? é isso, cara. É isso. E é uma ciência humana, né? E ciência humana é diferente da exata, ela não é 2 mais 2 4. Descobertas arqueológicas mudam outras coisas, o que era ontem já não é mais hoje porque descobriram um Exato. negócio. Cara, Uhum. é muito massa. É um curso muito legal mesmo. E, e é isso, cara. Negócio de fé aí, de perder, eu sempre pensei isso também. O cara fala, não vai perder a fé. Então você não tem, pô. Se sua fé se baseia só nisso, né? Não é uma experiência, não é algo que você teve real com Deus, cara. Qualquer coisa, então vai, né? Qualquer coisa, não só o curso de Não é teologia, só como o qualquer curso. O curso foi talvez uma desculpa, foi, né, a sim, gota sim. d'água, mas isso Uhum. já era da pessoa, né? E cara, quais são as aptidões, assim, características da pessoa, né, que você acha que são importantes para fazer o curso de teologia? O que ela tem que gostar, assim? Eu acho que
assim, algumas coisas. Vamos lá. Primeiro é ler, né, cara? Eu acho que a primeira de tudo é ler, né? A Uhum. gente, a gente teve muitos trabalhos de leituras, além de longas, complexas, assim. Teve uma vez, eu nunca esqueço, acho que foi a Daniela, a professora nossa lá, que passou uma leitura para nós. Eu lia o parágrafo, era a mesma coisa que eu estivesse lendo em chinês, assim. Eu não entendia nada, parecia que era algo completamente desconexo. Eu falei, cara, esse cara tá falando lâmpada, azul, preto. Eu não entendia nada do que eu estava lendo, né? Então, assim, além da leitura, a interpretação. Se é uma pessoa que não tem capacidade, assim, ou facilidade, melhor dizendo, né, de interpretação, ela vai passar por dificuldades, cara. Ela vai passar por dificuldades, porque, além de muita leitura, é praticamente toda interpretativa. Você vai ter que interpretar aquilo que você está lendo, seja a Bíblia, seja um teólogo X ou Y, seja a história, você vai ter que ler e interpretar. Então, acho que isso é algo, a primeira coisa, né? E eu acho que a segunda coisa, além dessa leitura e interpretação, é curiosidade, cara. Eu acho que a pessoa tem que ser uma pessoa curiosa. Se é uma pessoa, como eu disse, que está indo, como a gente acabou de dizer, né, com a cabeça fechada, eu penso isso, eu penso aquilo, ele perde esse aspecto da curiosidade, de dizer, tá, mas e aí? Continua. Deixa eu ver até onde você vai com isso, Uhum. né? Fale mais sobre isso, me indique mais livros sobre isso. Tem que ser curioso, assim, pelo menos um pouco de curiosidade, porque senão, como a gente disse até agora, por ser um curso que tem uma ciência, que tem como principal objetivo o pensamento, construir um raciocínio a respeito de algo, tem que ser curioso a respeito de algo, né? Inclusive, um exemplo, meu TCC não parte de uma vou fazer sobre esse tema. Não, é uma curiosidade de será que isso acontece? Vou pesquisar para ver. Então, Uhum. é curiosidade. Então, acho que a teologia, o que nos leva, como eu disse desde o começo, né, desde o início, o que fez a teologia se tornar uma ciência é a curiosidade, saber o porquê das coisas, de quem, de aonde, do porquê. Então, acho que essas três coisas são bem importantes, cara. Leitura, interpretação e curiosidade. Curiosidade. Não eu não sei, né, eu estudei em uma universidade, não sei as demais, todo o Brasil aí, né? Sei que tem grandes universidades de teologia no Brasil, mas assim, não é um curso extremamente difícil, né? Como um curso que vai fazer com que você precise estudar horas e horas e horas por dia. Mas é um curso que exige dedicação, de leitura, de interpretação, de concentração. Então, é muito mais isso do que aquele queimar neurônio da engenharia, por exemplo. Você Uhum. vai ter que Cálculo fazer complexo e tal. 35 vezes, que você vai É. ter que. Então, é mais um exercício de leitura, de interpretação, de prestar atenção ali nas aulas e tal. E essa curiosidade que vai te fazer ir mais além do que o próprio curso oferece também, entendeu? Pega um tema lá que você goste e vai mais profundo dele, ou descobre mais a respeito dele. Eu vejo que meio que o objetivo do curso, sabe, Fábio? É despertar a Uhum. mente para que você É, queira mais. é te Porque não dar, é assim, só a ferramenta, né? só O básico, e fala assim, ó, a partir daqui você pode ainda. seguida. Exatamente. Ah, você gostou de grego? Nessa pitadinha de grego que você teve, você gostou? Gostou? Aham, Não, de grego, bora. cara. Então vai. Ah, você gostou de Bíblia? Cara, tem quase 2.000 páginas para você estudar. Você gostou? Gostou? Então vai, cara. Então vai. Não dou conta de te ensinar tudo a respeito de Bíblia nesse tempo, entende? Então, assim, gostou de história? Então tem 2.000 anos de história para você estudar, né? Sem falar do que está para trás lá. Vamos pegar né? Depois de Cristo ali tem. Então vai. Então, assim, é esse despertar. Então, por isso que eu falo que a curiosidade é muito importante. Mas é isso, eu acho, cara, é isso. Né? Essas três características, assim, né? E um pouco de tempo, né? Porque, na verdade, tipo, leitura, você vai ter que ter tempo para ler, né? Vai ler 40 páginas, 60 páginas, 100 páginas no dia. Vai ter que ter tempo. Não adianta falar que dá para fazer sem tempo. Vai ter que ter tempo para ler, para fazer, né? Uhum. Então, acho que. Mais tempo, acho que tudo que você vai fazer, você vai precisar, né? É, vai Então, precisar.
eu fico com esses três primeiros aí, né? Eu acho que leitura, interpretação e curiosidade. Não, é um curso muito de leitura, né? Já no POV mesmo era, era só leitura, né? Só Leitura e isso, resenha, né? leitura e resenha. Legal, cara. E assim, pegando um gancho assim que você falou, né? O curso dá um básico, uma pitadinha para você ir além, né? Na teologia tem muitas especializações, né? Sim. Tem muitas possibilidades assim de se aprofundar, né? Aham. E Você, cada dia mas, mais. E aham, cada dia mais, né? Cada dia mais. Exatamente, porque acontece, como é uma ciência desse pensamento que a gente está falando até agora, construindo aí diante da nossa conversa, ela se conversa e se conecta com muitas outras coisas, entende? Um exemplo, né? O meu TCC é na área da sociologia da religião, mas está dentro da teologia. Então, que estuda mais o comportamento humano, dessa questão do crer, dessa questão do desenvolvimento da fé, dessa questão da pessoa e da busca por Deus ou por algo divino, vamos dizer assim. Então, como ela se conecta com muitas outras coisas, né? Então, acaba desmembrando isso em outras áreas, em outros lugares de pesquisa, entende? uhum, Então, a Bíblia é uma área de pesquisa que cada dia é mais forte, é mais frequente. A arqueologia é uma área de pesquisa muito forte, muito frequente, principalmente porque a Bíblia é um livro histórico, né? Tem uhum. o seu potencial gigantesco histórico a respeito da humanidade em si, né? Não só a respeito do povo de Deus, mas a respeito da humanidade. Aí tem a parte da sociologia, tem a parte da tecnologia. Então, também, hoje em dia, a teologia tem conversado bastante com questões tecnológicas também, né, que envolvem o Que ser legal. humano. Aham. Então, tem bastante coisa dentro dessa área. Tem a área pastoral, né, do aconselhamento, inclusive uma pós, né, de aconselhamento pastoral, de que mais? Missiologia, que é uma área de missão, de evangelismo urbano, essa área voltada a essa saída da igreja de dentro da igreja, né? Essa Uhum. igreja está fora de um lugar físico e ela se multiplica pela cidade, enfim. Então, dentro dessa teologia tem muitas micro-áreas aí que a pessoa pode escolher para poder desenvolver, para poder continuar a pesquisa, vamos dizer assim. É muito amplo, né? É o que eu tenho visto de todas as profissões, cara, que eu tenho conversado, assim. É, fiz direito, né? Primeira formação. Quando me falaram para fazer direito, era sempre essa conversa. O direito é o único curso que te abre um leque, assim, gigantesco e tal, né? Até essa semana eu conversei com um amigo e ele falou que falaram a mesma coisa para ele. Mas, de fato, abre. Mas, cara, nutrição abre, agronomia abre, veterinária abre, teologia abre, não é só o direito. Mas essa mentalidade antiga aí, né? De achar que é aquele curso só, medicina e tal. Não, todos os cursos. Sim, sim. Tem uma gama enorme de coisas para fazer. Uhum. Eu tô aprendendo muita coisa, assim, tô achando bem legal. Mas agora, já caminhando para o encerramento, como diz o pastor, caminhando para o encerramento, Já estou acabando. o, a gente falou de características para quem quer fazer teologia, né? Quer fazer como uma Uhum. graduação, independentemente da religião. Mas quais são as características para quem almeja o pastorado? Ah, para uma pessoa que quer ser pastor, vamos dizer assim. Isso, o ministério, para quem almeja. Ah, cara, eu acho que o que me levou, e eu acho que, afinal, tenho certeza, né? Que a Bíblia nos garante isso aí. A primeira coisa tem que gostar de gente, tem que gostar de cuidar de gente, tem que. É, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, né? A palavra de Deus nos diz. Então, Uhum. cara, um pastor ele tem que primeiramente gostar de pessoas, gostar de se relacionar, né, com pessoas, gostar de não estar suficiente em resolver os seus problemas e querer resolver mais problemas. Mas tem que gostar de gente, cara. Se é uma pessoa que tem muita dificuldade de se relacionar, uma pessoa que, né, que não gosta de pessoas,
Logicamente que o ministério pastoral, ele envolve administração, ele envolve, é, enfim, eu costumo brincar que o pastor, cara, faz de tudo, é um pouco eletricista, ele é bombeiro, salva uma criança, ele faz de tudo, mas assim, sempre ligado às pessoas, né, cara? O que nos leva a fazer qualquer coisa é o relacionamento. É por amor às pessoas, é por querer bem às pessoas, é para Uhum. ajudar as pessoas. Então, a primeira coisa e mais alta delas é isso, cara. Ela tem que gostar de gente, independente de quem seja, entende? Uhum. Independente de quem seja. Porque é muito fácil uma pessoa dizer, eu gosto de pessoas com a mesma idade que eu, que gostam das mesmas coisas que eu, que torcem para o Palmeiras que nem eu. Agora, o pastor, ele tem que gostar de gente, independente da classe social, independente de ser criança, jovem ou idoso. Então, tem que gostar de gente, tem que gostar de cuidar de pessoas. É lógico também que a pessoa ela pode desenvolver esse próximo ponto que eu vou dizer agora, ela pode desenvolver no decorrer da vida dela, mas tem que ser alguém que goste de conversar, que tem uma boa oratória, porque ele vai precisar para pregar, ele vai precisar para conversar, ele vai precisar para fazer amizade, ele vai precisar para dar um curso, para dar ensino bíblico na igreja. Tudo que ele for Uhum. fazer, ele vai precisar falar, ele vai precisar se Sim, comunicar. Então tem que ser um bom comunicador, assim, uma pessoa que não gosta de se comunicar ou que não tem facilidade de comunicação, ele vai passar por, penar, né? vai passar por dificuldade. E é lógico, eu estou falando aqui aspectos humanos, né? Sim, Mas, naturais, assim, né? naturais. Sem contar que tem que ser uma pessoa que gosta de orar, que queira ler a Bíblia, passar o básico de um cristão, né? Porque não tem como uma pessoa dizer, eu quero ser um bom pastor, ele não lê a Bíblia, ele não ora. Eu nem estou falando isso porque é básico, é simples, né? Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ter relacionamento com Deus. Mas eu estou falando de coisas, vamos dizer, mais características humanas aí, vamos Sim, dizer, sim, né? é. Então, esse básico de ler a Bíblia, de jejuar, de orar, de ter esses princípios com Deus, ter vida com Deus, isso aí nem se fala, né? Isso Você aí não precisa não ser deveria pastor nem para isso. ser. Basicamente, você precisa ser cristão para isso, né? Você precisa. Mas, enfim, para ser pastor, eu acho que é isso, cara. Tem que gostar muito de gente, muito mesmo de gente e tem que ter uma boa comunicação, né? Não digo, eu falei oratória, né? Mas oratória vai mais além, mas pelo menos uma boa comunicação. Uma pessoa que saiba se comunicar, que se faz entendido, né? Que as Uhum. pessoas, ao ouvirem ela, entendam o que ela está querendo dizer, né? Que faça sentido, né? Um pouco. Então, eu acho que essas são boas características. Como eu disse, coisas que são básicos de todo cristão, eu nem vou dizer. Sim. Apesar Para a de pessoa que fazer cumprir tem os uns aí que. mandamentos, né, para ele ser obediente a Deus, isso aí eu nem vou dizer. É, Né? Nem vou... Mas tem que gostar muito de gente, cara. Gostar muito. Muito, muito mesmo. eu não sei se você vai concordar, mas também uma característica que eu vejo que é importante é a flexibilidade, assim, a adaptabilidade. Porque você tem que transitar em muitos lugares diferentes, né? É o que você falou, tem que gostar de gente. Então, você tem que gostar de gente, é o rico, é o pobre, é o que fala mais simples e é o que fala rebuscado. E o pastor tem que, né, transitar Sim. ali, se fazer entender de todos esses públicos, né? Eu acho que flexibilidade é uma boa palavra, cara. Não só essa flexibilidade desse circular em todos os lugares, né? Uhum. De caminhar e falar com todo tipo de pessoa, de estar em todo tipo de lugar, independente de qual seja, né? Porque algumas pessoas identificam o pastor como de púlpito, de igreja, Uhum. mas na verdade, assim, pregar é a menor das minhas funções, né? Eu visito uma idosa hoje cedo, depois eu vou na escola falar com os adolescentes, depois eu vou na delegacia falar com. Então, é exatamente isso, né? Mas eu também colocaria, talvez agora, já que você disse, essa flexibilidade emocional também é muito Uhum. importante.
Porque talvez você vai fazer um velório de manhã e vai fazer um batismo à noite. É verdade. Então, é, ter esse suporte emocional, lógico que isso também você pode buscar, né? Sei lá, ter um acompanhamento psicológico, além, né, da sua vida com Deus, ter um acompanhamento psicológico, uma terapia que você possa fazer para te ajudar a lidar com as suas emoções, mas é necessário, porque essa flexibilidade, se a pessoa não tiver, ele vai passar por dificuldades. Porque, como eu disse, as pessoas, ao te convidarem para, ao te chamarem para um velório, elas esperam que você chore, que você esteja com o seu coração quebrantado junto com a família. Mas à noite, quando você for no aniversário de 15 anos, as pessoas esperam que você esteja rindo e feliz por estar naquele aniversário. Então, ninguém quer saber se você estava triste e agora você tem que estar feliz, né? Mas o pastor veio no aniversário da minha filha e parecia um velório. Mas é porque eu saí. Mas essa flexibilidade é importante, né, cara? Essa flexibilidade é importante. Nessa coisa da gente falar, né, do gostar de gente. É empatia também, né, Fábio? Muito de se colocar no lugar do outro, né? É muito doido isso, cara. Porque várias vezes, um exemplo, né? Minha esposa várias vezes fala, eu não ia aguentar isso. E eu digo, não, Ana, mas olha, coloque no lugar dele, se coloque no lugar dela. E a Ana, ela, cara, meu Deus, é difícil isso, é complicado. Mas, assim, é empatia mesmo, de, pô, calma aí, né? Lógico que tem as horas e os momentos de falar, de exortar, né? Mas a maioria das vezes, cara, é amar, é cuidar, né? Então, isso faz muito parte do nosso contexto. E também tem esses momentos, por isso que eu falo, importante é a sua flexibilidade, né? Tem momentos que vai amar e vai abraçar, tem momentos que vai corrigir, vai exortar. Então, ter essa flexibilidade emocional, espiritual, de se adaptar aos contextos e tal, é muito importante, cara. Muito importante. Verdade. Bom, mas como a gente estava falando, né? São características naturais, né? Sim. Lógico que aí se a gente falar do aspecto sobrenatural, aí você foi chamado, aí entrou no seu coração esse chamado, aí Deus vai te capacitar, enfim, né? Aí é outra live. É outra live. A pessoa tem que ter certeza de Deus, a pessoa tem que ter uma palavra no coração, justo. tem que ter persistência no Senhor. Aí é outra live. Né? Nós estamos falando de características naturais. Isso, natural, que a gente olha num líder assim e fala, puxa, isso aí é importante ter, né? Até para não desanimar, porque às vezes a pessoa tem um chamado, tá ouvindo a live e fala, pô, mas eu não gosto de gente, eu não tenho paciência, então Deus errou. Não, aí nós estamos falando só do natural. Né? Só do natural. E boa, tem tantos exemplos na Bíblia assim. Cara, e assim, vamos falar um pouco da sua realidade, né? Para quem... não vou nem falar que é só para quem é de fora, não. Tem gente dentro da igreja mesmo que tem essa percepção. Tem assim, o cara vai ser pastor e tal, e, né, vai ficar lá, fazer nada, e não sei o quê, vai ficar uma molezinha lá, ganhar os dízimos da igreja, né? Infelizmente tem quem queira seguir como uma carreira até, né? E muita gente, cara, pensa assim, olha talvez para a realidade da igreja local que ela tá e vê aquela igreja bombando e fala, pô, é por isso que eu quero ser pastor, pô, vou, né, entrar na igreja dessa. E a metodista tem a itinerância, tem as nomeações e tal, né, os campos missionários, e você tá numa igreja em implantação, numa cidade, você se apresentou, falou o Iguatu, mas você não falou como é o Iguatu, né? Cara, conta como que é ser pastor, né? Isso é a vida real, né? O que o povo idealiza, não. Vida real mesmo do pastor, cara. Numa cidade como Iguatu, né? Com seus desafios, como que é, cara? Tem essa perspectiva mesmo, né? Várias pessoas perguntam, né? Mas, além de ser pastor, o que você trabalha? Você trabalha com o quê? Não, eu sou pastor. Mas não, qual que é o teu trabalho? Não, eu trabalho... Porque, exatamente, né? Tem como eu disse, a gente vê o pastor, na maioria das vezes, no púlpito,
de boas roupas, né, e tudo mais. Mas o dia a dia do pastor não é esse, né? Fábio, como eu disse, esse é o menor do nosso trabalho, cara. Uhum. E assim, eu amo fazer isso, eu amo ensinar, eu amo pregar e tudo mais, mas é o menor daquilo que eu faço, né? O contexto que a gente está hoje, né? Iguatu é uma cidade que tem 2.300 habitantes, é uma cidade muito pequena, de alguma maneira, eu me lembro que, eu não me esqueço, que quando eu cheguei, algumas pessoas novas que eu ia me apresentar ou conversar, eles não perguntavam quem você é, eles perguntavam, mas de quem você é parente? Porque, de alguma maneira, existia até um bloqueio dessa pessoa de fora. Pô, mas por que você, quem é você? Você é parente de quem? Mas você é da família de quem? Porque Uhum. todo mundo conhece. Então existe um bloqueio de, mas você veio de fora para cá, por quê? Né? Uhum. Então, como você mesmo explicou, a Igreja Metodista ela tem essa itinerância e eu fui designado pelo bispo da igreja para Iguatu, né? Então teve toda uma readaptação nossa como família, minha filha, minha esposa, a minha, né? Eu estou há 1 ano e 2 meses aqui no Iguatu. Então, quando a gente chegou, já tinham um casal, né, de pastores que cuidavam da igreja. Eles não tinham sido enviados pela igreja metodista do Brasil, mas era pela mãe, que é Corbélia, né, que é uma igreja aqui perto, que é uma igreja maior. E aí eles tinham sido enviados para cá, estavam cuidando, tocando o trabalho aqui. Mas, na verdade, nesse 1 ano até a minha chegada, boa parte desse tempo a igreja havia ficado fechada pela questão da pandemia. Então, quando eu cheguei, a igreja tinha recém voltado às suas atividades, né? O culto aos domingos, as células ainda não tinham voltado. E aí, quando eu cheguei, foi toda a estruturação da igreja, né? Tinha aproximadamente 8 pessoas no primeiro culto, né? Que a gente fez. E hoje a gente tem uma média de 45 pessoas se reunindo em 1 ano e 2 meses de trabalho. Mas, Uhum. assim, facilidades. A cidade ser pequena, uma facilidade, né? Em pouco tempo eu conheci todo mundo, eu conheço muita gente na cidade, as pessoas também sabem quem eu sou, sabem onde eu moro, sabem das atividades da igreja, porque a cidade é muito pequena. Então, essa é uma facilidade, mas também tem as dificuldades enfrentadas. Como eu disse, né? Primeiro, esse bloqueio de parente de quem? Mas quem que é esse rapaz? Por Veio fazer o que que aqui? por que ele veio para o Iguatu? Uhum. Exatamente, é um bloqueio cultural, vamos dizer assim, né? Além disso, um pastor mais jovem, as pessoas olham para mim, mas pastor, deixa eu ver o que esse cara tem para dizer. Porque é um bloqueio também de um interior, né? De olhar para um pastor, imaginar um senhor de terno e gravata, que muitas vezes Uhum. me vê, e de pronto já vem esse bloqueio com a minha idade, com a minha juventude e tal. Mas, assim, o dia a dia, as pessoas, mas daí, como é que você faz? Como é que é? Eu não tenho um trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde e esqueça, como muitos Uhum. têm, né? Uhum. Bati meu cartão, não me ligue, não fale Já comigo, era. não respondo. Né? Eu trabalho 24 horas por dia. É isso, assim, né? Basicamente, o pastor, ele trabalha 24 horas por dia. Né? Se me ligarem agora aqui, dizendo, ô pastor, aconteceu tal coisa, talvez eu tenha que deixar a live e falar, ô Fábio, vou ter que ir, infelizmente, cara, Uhum. porque deu uma ovelha aqui que está passando por uma necessidade. Então, assim, lógico que tem casos que são mais urgentes, outros não, mas eu trabalho 24 horas por dia, eu estou sempre na escuta. Eu até é uma fala minha, né? Que, É, às na vezes a escuta. pessoa me manda mensagem e fala, ô Matheus, ô pastor, eu respondo, estou na escuta, prossiga, né? Fala aí. Então, eu estou sempre na escuta, cara. Então, seja para fazer uma visita, seja para acompanhar ou levar alguém no banco, para levar alguém no hospital, para dar reforço escolar para as crianças, para dar aula de violão, para, enfim, além das atividades da igreja propriamente dita, como célula, como ensino, como pregação, preparar a pregação. As pessoas querem uma boa pregação, mas não sabem quanto tempo leva para prepará-la. É Então, verdade.
eu quero que a pregação dele seja boa e me toque. Mas ele, meia horinha ele faz, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes Deus faz plim, derrama na É cabeça, mas às verdade. vezes não. Às vezes é luta, é estudo, Estudo. pesquisa. Então, assim, além das atividades que a igreja tem fixada, eu hoje, todas as minhas noites da semana estão ocupadas. Sim. Segunda-feira eu tô ocupado, terça-noite eu tô ocupado, quarta, quinta-noite, todos os dias à noite eu tô ocupado. Hoje, 5 minutos antes de entrar na live, eu estava dando aula de violão e cancelei a turma de violão das 7 horas, porque eu falei, pessoal, das 7 hoje não vai dar, Não... porque eu tenho uma live marcada. Então, você sabe, né? A gente sempre conversa durante a semana, dificilmente eu consigo, porque Então, sempre tá difícil. eu tenho algum compromisso. Então, assim, a pessoa que tem dificuldade também com isso, voltando lá naquela coisa, né, da aptidão, a pessoa Uhum. que quer o horário, eu não respondo se me ligar a tal hora, ela não vai ter dificuldade, porque o pastor, ele é igual o funcionário da Copel, a luz caiu, tem que arrumar, cara, É né? plantão 24 É horas, né? plantão É 24 plantão. horas, cara, né? Não tem final de semana, não tem dia da semana, não tem isso, né? A gente está em todo o tempo, tanto de maneira intencional quanto não, né? Mas a maioria das vezes intencional. Eu vou jogar bola intencional para fazer Uhum. amizade, para ter relacionamento, para poder conversar com as pessoas da cidade. Eu vou comer um espetinho lá ali do outro lado da rua, eu converso com as pessoas, eu me apresento, eu conheço pessoas, sempre de Você maneira arruma intencional, desculpa pra conversar, né? para conversar, Pra para se me conectar com as relacionar, né? pessoas. Não necessariamente que essas pessoas eu vou obrigá-las a vir à igreja, Sim, mas eu preciso de me relacionar, né? conhecer, né? É parte do meu trabalho, né? Eu me lembro um dia que eu estava muito cansado, cara. Nossa, estava muito cansado. E aí uma pessoa me ligou e disse assim, pastor, tem um pessoal aí, uns parentes meus, que vão fazer um churrasco, vamos? Cara, aquele dia eu pensei, falei, Ana, estou muito cansado. Mas aí que entra, entendeu? Essa questão da minha profissão, é meu trabalho também. Uhum. Porque as pessoas pensam, pastor, teu trabalho, você vai comer carne, vai fazer churrasco, cara, como que isso é seu trabalho? Isso aí é coisa boa. Mas talvez eu não estou afim, Sim, entende? Mas é parte do meu trabalho. Porque se eu falo muitas vezes, olha, rapaz, eu não posso ir, eu perdi a oportunidade de conversar, conhecer pessoas novas, de me relacionar, de conversar, de apresentar Jesus. Então, assim, é o tempo inteiro dessa maneira, cara. É viver pastor, né? Não é só ser pastor, né? É isso. viver. Isso até, assim, Fábio, independe, inclusive, do meu cargo, né? Aí nós já estamos entrando mais numa área dentro aí dos cristãos, ou das pessoas que estão nos assistindo que sentem isso, né? Mas, cara, Uhum. ser pastor é isso, é um chamado de Deus que independe até do meu cargo, da minha Do carteirinha de título, pastor, é. do meu título. É algo que eu sou, entendeu? É algo que eu sou. E eu decidi fazer isso como profissão, como ofício. Mas, na verdade, eu sou pastor, O independente. coração é pastoral, né? Eu só preciso ter ovelha. Para ser pastor, eu só preciso ter ovelha. É Né? Se eu verdade. tiver ovelha, eu sou pastor. Então, se tiver pessoas precisando, se tiver gente necessitando do evangelho, eu estou pronto para falar. Então, é isso, assim, né? Além de tudo, há uma responsabilidade, né? Há uma responsabilidade. Como em todo cristão, mas, logicamente, para mim, como pastor, é muito maior, né? Das pessoas olharem para mim e dizer, você é pastor, cara, Sim. né? Você é pastor. Então, até esses dias atrás eu estava brincando com os meninos do futebol. Falei, cara, eu não posso entrar nesses campeonatos aí, não. Não vai que eu dou uma cotovelada em alguém, aí eu fico bravo, eu brigo, né? Vamos dizer assim, né? Aí não, cara, aí vai complicar para mim. Mas é exatamente isso, assim, né? Existe uma responsabilidade sobre as nossas Existe. mãos não somente daquilo que Deus colocou sobre nós, mas também daquilo que as pessoas esperam de nós. Então, existe uma responsabilidade que também está incluso no meu trabalho. Né? Que uma pessoa que tem um trabalho fixo, trabalha no banco, quando ele está lá na lanchonete comendo uma pizza, não necessariamente ele precisa exercer aquilo que ele faz como trabalho.
Agora eu sim, né? Eu sou pastor em todo tempo, em todos os lugares, a todas as horas, eu sou pastor, né? Eu sou pastor. Independente de estar dentro da igreja ou não, é o pastor. Nas férias eu sou pastor, Uhum. eu sou pastor, né? Então, é isso. Lógico que eu amo isso, né? Mas, como eu disse, né? A pessoa, ela tem que estar preparada para tudo isso. Nós estamos preparados para tudo isso. É porque essa é a realidade pastoral, né? De um pastoreio Uhum. sério, é isso, né? É isso. De ser pastor de verdade, é isso aí. É o tempo inteiro ser pastor, tá sendo, tem essa pressão, né, que você falou, cara, você é filmado o tempo inteiro, né? Tá todo mundo te Uhum. olhando. E ainda mais numa cidade pequena, né? Um deslize seu acaba com o trabalho, né? Sim. Você pode se esforçar, ficar 24 horas por dia. Um detalhe, é um futebol ali que você soltou um palavrão, acabou, né? O pastor, que pastor que é esse e tal, Sim, né? sim. Realmente, cara, essa é a realidade para quem aí assistir e tá querendo ser pastor, segura essa aí. Achando que já vai cair numa catedral aí, ó. E tem isso, né? Você até falou, né? O pessoal às vezes vê uma igreja estruturada, vê uma igreja com vários ministérios, vê uma Sim, igreja com várias pessoas trabalhando, né? Aqui eu cruzo e corro na área cabecear. Então, mas é isso. como é um trabalho em plantação de igreja, então a gente faz de tudo, né? Tem cultos que eu começo com a abertura e finalizo com a bênção. Eu faço a abertura, eu toco no louvor, eu prego, eu dou recado e só a Ana cuida das crianças. Então, senão eu ia ter que falar para os crianças, senta aí, vocês vão ouvir o pastor falar. Tem? Então a gente se desdobra, né? O trabalho ainda é um trabalho de plantação mesmo. Sim, Então é um trabalho que está estritamente ainda ligado à responsabilidade do pastor, né? sim. Ele ainda tá ligado à pessoa do pastor, né? Hoje eu já tenho, né, pessoas que me ajudam e ajudam muito, né, que fazem o trabalho, né? Eu lembro que quando a gente chegou, a Ana, minha esposa, também ajuda muito, né? Isso também é muito importante, viu, Fábio, para uma pessoa que quer ser pastor, né? Perguntar para a família dele se a família dele também quer ser pastor, É né? A verdade. esposa, a filha, o filho, porque muitas vezes a pessoa toma essa decisão sozinha, sem perguntar à família, e diretamente eles serão pastores, cara. Serão, Uhum. né? A Ana não obriga ninguém a chamá-la de pastora, mas as pessoas chamam porque reconhecem isso através da vida dela, na Sim. dedicação dela, né? Eu lembro que teve um dia que a Ana foi viajar, eu acho que foi para casa da mãe dela, e aí chegou no domingo, eu dei uma escola de discípulos pela manhã, aí chegou a tarde ali, eu estava me preparando aqui para ir para a igreja, eu me lembrei, falei, a Ana não está aí, ninguém limpou a igreja, aí foi eu correr, limpar a igreja, arrumar tudo e tal, para que o culto acontecesse Ah, instantes depois. Corri para casa, tomei banho, troquei de nossa. roupa, voltei para a igreja de novo. Então, assim, ajuda em tudo. A Ana me ajuda em tudo. E como eu disse, hoje a igreja já tem pessoas, tem escala lá na limpeza, tem escala lá, Aham. tem pessoas que nos ajudam em tudo, né? Mas, assim, é isso, cara. Esse trabalho, as pessoas que esperam que assumir uma igreja será completamente estruturada, que terão vários líderes dispostos de Só coração vai pregar aberto, domingo, que só vai né? pregar domingo, É, ele vai se deparar com uma realidade muito diferente, né? De limpeza, de consertar lâmpada, de botar placa, de cortar os matos da igreja. É isso aí, vai né? fazer de tudo, né? Vai fazer de tudo. Vai fazer de tudo. Ai, meu amigo, que benção. Viu? E para finalizar, que conselho que você daria para quem quer cursar teologia, só a título de cursar, quer fazer um curso, teologia? E outro conselho para quem quer ir para o ministério? Para a pessoa que quer cursar teologia, o conselho é curse, cara. Faça, né? Vá de verdade com seu coração aberto para tudo que você vai ouvir, para tudo que você vai receber, né? Assista essa live inteira,
para que você vá com a sua cabeça preparada, né, para isso, para aquilo que você vai ouvir naquele lugar, né? Veja bem se a sua fé está estabelecida em Cristo, e você que é cristão, vamos dizer assim, né? Uhum. Veja bem se a sua fé está estabelecida em Cristo mesmo, na convicção e na certeza daquilo que você acredita. E curse, né? Se dedique, estude, escolha um curso que pergunte para as pessoas, melhor dizendo, que já fizeram o curso daquela universidade Uhum. específica, para que elas te falem um pouco do curso naquele lugar, porque muda também, É verdade. né? Dependendo dos professores, dependendo da metodologia de ensino. Um exemplo, né? Se você fizer a Universidade Metodista, você vai aprender sobre o Wesley. Então, não tem como você estudar na Metodista e você não aprender sobre o Wesley, né? Sim. Seja tudo, seja o que for, você vai ouvir de John Wesley, porque Vai ter uma a ênfase, né? instituição ela é denominacional, ela é uma Uhum. instituição de uma igreja específica. Então, você quer fazer um curso de teologia, né, para conhecimento, o que eu quero conhecer mais, né? Aonde estão os melhores professores? Qual é a área que eu quero me especializar? Porque tudo isso vai fazer diferença, né? Uhum. Por exemplo, tem uma faculdade no Rio Grande do Sul, eu não vou lembrar o nome agora, cara, mas os maiores especialistas dentro da sociologia da religião estão na Metodista e estão lá nessa Universidade do Rio Grande Não é do a Sul, vamos dizer. luterana? É a luterana, não é? Não, esqueci qual é. Mas, enfim, eu li muita coisa deles, cara, na época de Aham. faculdade. Eu li muita coisa deles na época do meu TCC, que era nessa área. Então, dependendo da área que você quer fazer, veja a A possibilidade de fazer ênfase. dentro de uma instituição que dê uma ênfase nisso, né? Que Uhum. tem uma ênfase muito boa nisso. Então, assim, eu acho que esse é meu conselho aí para os teólogos aí, né? Vai firme, tenha curiosidade que vai dar certo. Você vai aprender bastante, com toda certeza. E para os pastores, né, para as pessoas que querem fazer teologia ou querem ser pastores, né, de igreja, eu tenho dois conselhos, cara, na verdade, né? O primeiro conselho é a aprovação da tua igreja local. Isso é muito importante, cara. Se as pessoas reconhecem o seu chamado, Uhum. né? Logicamente, existe um chamado de Deus sobre a sua vida que você recebeu, vamos dizer assim, né? Não, eu senti de Deus no meu coração. Poxa vida, eu tenho sido levado pelo Espírito Santo, vamos falar aqui no crentez, né? Tenho sido levado pelo Espírito Santo para ser pastor. Cara, o que as pessoas que estão à sua volta pensam a respeito disso? O que a sua igreja local diz a respeito disso? Uhum. Né? A mesma coisa, a pessoa quer ser missionário, é a mesma coisa, né? Ah, eu quero ser missionário na África. Beleza, mas o que a sua igreja local diz sobre você, sobre o seu trabalho dentro da igreja local? Então, assim, isso não é importante de hoje, isso é importante desde Atos, quando eles Uhum. vão os presbíteros lá, mas quem que é? Não, vamos começar por quem? Não, tem que ser pessoas de boa fama, tem que ser pessoas cheias do Espírito Santo, tem que ter característica, tem que ter aprovação da igreja. A igreja Então, tem que assim, reconhecer. tem que reconhecer, as pessoas têm que reconhecer o seu chamado. É. Não pode ser algo somente você sente. Tem que ser algo que está ligado diretamente às pessoas. Como eu disse, como você tem que amar as pessoas diretamente também passam a te amar, porque é natural que isso aconteça. Então, a pessoa que ela sente muito algo pastoral no coração dela, mas as pessoas não veem isso nela, repense um pouco, né? Dê um passo atrás, analise bastante isso que você tem vivido. E a segunda coisa que eu digo para a pessoa que quer ingressar no ministério pastoral é tenha uma palavra bíblica no seu coração direcionada por Deus. Peça a Deus uma palavra. Porque é essa palavra que vai te fortificar nos dias de dificuldade, é essa palavra que vai te fazer permanecer quando as coisas desabarem no ministério, na família, tiver dificuldade. É essa palavra que Deus te deu que vai te fazer permanecer. Então, assim,
tem uma palavra no seu coração, né? Uma palavra de Deus no seu coração. Deus me deu esse versículo. Escreve na parede do seu quarto, desenha na cozinha, cola imã na geladeira, esparrama pela sua casa essa palavra, porque é isso que vai fazer com que você permaneça no chamado que Deus te deu. Porque se você não tiver essa palavra, cara, quando vier os dias difíceis que vão vir, é fácil você querer pular fora, né? É fácil você querer deixar um barquinho sem afundar, né? Quem é crente vai me entender, né? É fácil você deixar um barquinho sem afundar para você voltar para trás depois. Ah, não, a hora que eu quiser eu volto atrás. É o plano B, né? Tem um plano B para o chamado de Deus. Não estou nem dizendo você que quer ser pastor de ofício como eu, que quer abandonar todo o restante, né? Mas até você que tem um trabalho, cara. Em algum momento você vai ser chamado a escolher. E aí? Eu vou atender a empresa agora ou eu vou no velório de alguém da minha igreja? Então, você vai ter que escolher. O chamado vai estar à prova em todo o tempo. Então, quando você tiver essa palavra de Deus direta ao seu coração, isso vai te fazer permanecer. Isso vai fazer com que você continue. Isso vai te dar força. Isso vai fazer com que você rompa qualquer obstáculo que esteja na sua frente, né? Seja uma plantação de igreja, seja uma igreja estabelecida, seja onde for, seja em qualquer lugar do planeta, você vai ter essa palavra no seu coração. Então, essas duas coisas, né? A aprovação da igreja, né? Da tua igreja local, da tua comunidade, e ter uma palavra no coração. Isso é muito importante, eu falo a respeito do chamado de Deus pastoral também, porque se alguém vier para mim conversar, alguém da live está assistindo, vai mandar uma mensagem para mim, vai dizer, ô pastor, eu quero ser pastor. A gente vai ter longas conversas, cara, porque eu entendo que se não tiver médicos que verdadeiramente sejam cristãos, né, para estar lá no meio dos médicos, a gente vai ter esse déficit. Se a gente não tiver advogados que sejam cristãos genuínos, que estejam lá no Supremo Tribunal de Justiça, nós precisamos de pessoas que tenham um coração firmado em Jesus e que estejam trabalhando em outras áreas. Então, não necessariamente porque você é um belo cristão, porque você é um bom cristão, um bom servo de Deus, você tem chamado pastoral. Né? E tem que ser analisado, porque Deus precisa de pessoas em diversos lugares da sociedade, não somente como um pastor de ofício. Então, assim, analise bem, tenha uma palavra direta ao seu coração, porque é isso que vai te manter, né? Porque simplesmente se você disser, não, eu sou um bom cristão, eu amo servir na minha igreja, eu amo tocar, eu amo pregar, eu amo gente, eu amo tudo que você falou, Matheus. Tudo bem. Ainda assim, talvez Deus queira te usar no meio administrativo, lá numa empresa multinacional que você vai pregar naquele lugar e vai ganhar vidas para Jesus lá. Então, assim, não exatamente Deus te chamou para ser um pastor de ofício. Agora, se é para ser um pastor de ofício, é inegável. Aí é inevitável também. Né? Eu digo que eu não seria feliz fazendo outra coisa, porque é inevitável para mim. Né? Faz parte de quem eu sou, como eu disse, independente do título. Faz parte de quem eu sou. Então, não adianta correr, né? Não tem como me desconectar disso. Né? Eu amo, por exemplo, eu nem sou um cara da humanas, eu sou de exatas, eu gosto de cálculo, eu gosto de administração, eu gosto demais dessas coisas também. Mas o amor por gente, né, me faz deixar de lado outras coisas para poder ser um pastor de ofício, porque eu fui chamado por Deus para ser pastor de ofício. Né? Eu fui chamado por Deus para isso. Inclusive, né, o pastor Fernando, que é o pastor da Igreja Mãe, aqui da Igreja de Iguatu, ele tem um livro que chama Pastores de Coração. Fazendo propaganda, pastor Fernando. Depois você... Mas ele tem um livro que chama... não tá fácil aqui. Que ele chama Pastores de Coração. Eu tenho que eu acho. Depois a gente coloca um link aí, não tem a loja? Eu tenho em casa ele, mas não tá aqui não. Ó, tá aqui, ó. Esse livro, Pastores de Coração. Muito bom. Que fala exatamente sobre isso, cara. Que você é um pastor de coração, independente de onde você esteja, em qual área você trabalhe. Não necessariamente você precisa ser um pastor de ofício. Né? Deus te chamou para ser um pastor de coração, talvez. Um pastor, uma pessoa que cuida de gente,
que faz tudo que faz para a glória de Deus, como nós fomos chamados a fazer, e para ganhar a gente para Jesus, para evangelizar, para orientar, para amar as pessoas lá no teu trabalho. Então, talvez quando você cair numa rotina do pastor de ofício, você vai ficar doido, porque você não foi chamado para ser um pastor de ofício. Você foi chamado para ser um pastor de coração. Então, é por isso que eu falo dessa palavra de Deus, cara. Isso muda, é uma chave que muda na sua vida quando você recebe de Deus uma palavra bíblica mesmo, um versículo, um capítulo, algo que Deus fala, pô, é isso, cara. Quando você recebe essa palavra de Deus, aí fica muito claro, né? Fica muito claro que eu sou um pastor de ofício. Eu trabalho cuidando de gente, e meu negócio é isso, né? Eu preciso disso. Eu não vou ser completo sem fazer isso. Se fizer outra coisa. Massa. É muito, muito top. Daria outra live a gente falar sobre essa questão de ser pastor de coração e tal, nas áreas. Eu piro nessa parte. Mas é legal, cara. Essas duas coisas para quem sente um chamado de pastoral, né, no tempo integral, é muito importante. Protege o coração da pessoa e a própria igreja, né? Protege a igreja que essa pessoa vai cuidar, porque tem que ter muita convicção, cara, né? Muita gente tem uma visão errada do que é ser um pastor por conta de alguns escândalos, algumas coisas que se vê na TV, que se noticia, né? Mas isso é ser um pastor de verdade, cara. É cuidar de gente mesmo. E não é fácil fazer isso, né? Acho que é um dos trabalhos mais difíceis que tem. E fazer isso sem ser chamado é loucura, né? Fazer isso sem ser chamado é quase um suicídio. Sim, eu já disse isso, eu já contei isso para você. Vou finalizar com isso, né? Que o pessoal já não aguenta mais me ouvir, mas pastor, falar muito. Eu falei que tem que ter uma boa comunicação, tem que falar. Tem que gostar de falar. Mas eu nunca me esqueço, Fábio. Teve uma vez que eu estava num velório, cara, e eu estava sentado mais longe, assim, e a gente já tinha passado a cerimônia do velório, a gente estava colocando, né, a pessoa ali na onde ela ficaria, né, o caixão. E eu sentei assim, um pouco longe e eu olhava para tudo aquilo que estava acontecendo no velório. Em determinado momento, assim, eu senti no meu coração como eu amo estar aqui. E assim, qualquer pessoa que você vai conversar que não tem um chamado pastoral vai falar, cara, você é louco, né? Você é meio... Você é doente. É doente, né, cara? Como você ama estar num velório? Né? Exatamente porque é algo que não vem da gente, cara. É uma sensação de, poxa, como eu amo poder ajudar a família, como eu amo poder trazer o consolo do Espírito Santo a essa família, como eu amo poder abraçar essas pessoas e dizer para elas que dar uma palavra a elas no dia de hoje, como eu amo poder estar fazendo parte dessa família nesse momento tão difícil que qualquer pessoa passa. Então, assim, qualquer pessoa que não tem um chamado pastoral, ela vai passar por essa situação bufando, triste, mal, chateada. E pelo contrário, assim, a sensação do meu coração era como eu amo fazer isso, como eu amo estar aqui, como eu fico feliz de poder ajudar. Então, é algo que não tem explicação, né? Não tem explicação racional para isso, né? Isso é um chamado de Deus, né? Isso a teologia não explica. Não, isso não. Isso eles não ensinam, não. Isso você não aprende na faculdade de teologia. Não, com certeza. Isso você não aprende na faculdade de teologia. Isso aí é experiência com Deus mesmo. Meu amigo, obrigado, cara. Obrigado. Sei do seu tempo corrido aí, então valeu por disponibilizar esse tempo, né? Até cancelou a aula de violão, cara. Agora eu fiquei com peso na consciência. Mas foi benção demais. Vai abençoar muita gente. Eu vou deixar salvo. E, cara, eu, né, não posso deixar de encerrar a live sem pedir pra você orar, né? Você vai ser o único cara de todas as lives que eu vou fazer que vai trabalhar na live. Mas se você não me pedisse, eu ia fazer mesmo sem você pedir. Então, fazer apelo e tal, né? Se o pastor não ia orar, cara, tá pois doido. É. Pô, pelo amor de Deus. Mas é isso, mano. Obrigado pelo convite, né? Eu, a princípio, fiquei até receoso. Falei, poxa vida, eu vou lá conversar. Não sou o melhor dos teólogos, não sou o melhor dos pastores,
né? Mas a gente está aí, estamos cada dia mais buscando, né? Tanto conhecimento teológico, que a gente nunca pode parar de É verdade. adquirir, quanto conhecimento e prática pastoral também, que é a minha vida, que é o que eu faço. Então, assim, o mais doido, resumindo esse papo, né? Eu estou numa cidade de 2.300 habitantes, onde um teólogo talvez não tenha muito espaço, mas um pastor teólogo, com toda certeza, tem que entender tudo que ele estudou e deixar e tornar isso mais simples e prático para que o lugar onde ele está Uhum. inserido entenda, compreenda, aprenda. Então, eu não preciso dizer que foi Tertuliano que falou isso, mas eu Sim. preciso sintetizar isso para que a minha comunidade entenda. Eu acho que tem um livro que chama O Pastor como Teólogo Público. Fala um pouco sobre isso, sobre essa capacidade de sintetizar, simplificar coisas complexas, pensamentos teológicos, para que a tua comunidade adquira aquele conhecimento através de você. Então, resumindo a nossa live, é isso, né, cara? É isso. Massa. O teólogo, o pastor ou o pastor teólogo tem essa capacidade, né, e essa destreza nas mãos, ou pelo menos deve ter, de interpretar, né, o Tillich, interpretar, seja lá qual teólogo seja, e fazer com que isso se torne mastigável ali, entendível a todas as pessoas com as quais ele fala, seja as mais simples, seja as mais intelectuais. Uhum. Então, isso está sobre as nossas mãos, né? Então, queria finalizar com isso aí. E queria também deixar aí para o pessoal que está na live aí, vai lá ver o Instagram da Igreja Metodista do Ah, Iguatu, verdade. veja lá o nosso trabalho, acompanhe lá tudo que tem acontecido por aqui. Eu tenho certeza que você vai se alegrar conosco de tudo aquilo que Deus tem feito, né? Também daria uma outra live, eu contar todas as histórias, os testemunhos que a gente tem vivido aqui, mas não vou contar. Pode ficar aí que eu não vou contar. Não, a gente faz outra depois. A gente faz, mas é isso aí. Valeu, meu Fechou? irmão. Tamo junto. Vamos orar então? Você, vamos lá. Então vamos. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento, por esse compartilhar. Sou grato a Ti, Senhor, pela vida do Fábio, pela amizade que o Senhor tem gerado no nosso coração a cada dia. Sou grato a Ti por cada pessoa que esteve nessa live, por cada pessoa que estará vendo essa live depois. Pai, em nome de Jesus, Deus, se existe aqui assistindo esta live, pessoas que sentem um chamado pastoral nos seus corações, que sejam despertados, que sejam encorajados, que tenham uma palavra a qual se firmarem para este chamado. E que, em nome de Jesus, existem pessoas curiosas também que assistirão esta live, que sentem no seu coração o desejo de conhecer mais sobre o Senhor, conhecer mais sobre aquilo que diz respeito à fé, que também possam cursar teologia e assim aprender mais a respeito daquilo que a tua palavra nos diz, a respeito do pensamento a respeito do Senhor. E que, em nome de Jesus, Deus, o Senhor esteja conosco. Abençoe cada live que o Fábio fizer, cada pessoa, cada curso que estará sendo representado através de alguém aqui na live. E que tudo isso sirva, Deus, para abençoar a vida de pessoas que têm buscado este conhecimento para poder ingressar em algum curso, em alguma profissão, em alguma faculdade, que isso sirva para eles como ajuda e ensino. Eu oro pedindo a tua bênção sobre cada pessoa que está assistindo neste momento e que o Senhor abençoe a nossa semana em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Valeu. Obrigado mesmo. Eu vou deixar o perfil da igreja aqui, para o pessoal conhecer. E eu Isso aí, espero em breve visitar vocês de novo aí. Vem aí no Iguatu, que tem mais cachoeira para você conhecer aqui. A capital das cachoeiras é aí, no Iguatu. Eita. Meu amigo, obrigado. Deus abençoe. Tamo junto. Deus Abraço para abençoe, você, amigo. sua família. Deus continue abençoando essa cidade, essa igreja linda aí. É isso aí, valeu. Falou, meu irmão.